Zé Ramalho. Há noites em que, depois das luzes e dos aplausos, Zé Ramalho volta para um espaço muito pequeno, onde não há plateia, só silêncio. É ali que se entende. Ele nunca faltou amor, apenas nem todo amor foi perto o suficiente para ficar. Muitos pensaram que sua vida foi feita de partidas, mas houve algo que nunca partiu, mesmo quando parecia perdido. E é isso que ele, agora, finalmente deixou escapar, já quase no fim de uma vida inteira. Zé Ramalho. Se a gente voltar alguns anos, talvez até algumas décadas, a imagem de Zé Ramalho sempre foi muito clara. Um homem da estrada, palco após palco, cidade após cidade. Um artista que parecia pertencer mais ao vento do que a qualquer endereço fixo. Mas há um detalhe que pouca gente percebeu naquela época. E talvez seja aqui que tudo começa a mudar de sentido. Porque enquanto o público via um homem livre, quase indomável, havia alguém aprendendo a conviver com essa liberdade de um jeito silencioso, não exigindo presença constante, mas também não desaparecendo. E isso, por si só, já não é um tipo raro de amor? Dizem que nos anos mais intensos da carreira, havia períodos em que Zé simplesmente sumia por semanas. Não por falta de cuidado, mas porque a música, para ele, nunca foi só profissão. Era uma espécie de destino. E destinos quase sempre cobram um preço. E aqui surge a primeira fissura emocional que pouca gente vê. Porque amar alguém assim exige uma escolha muito específica. Ficar, mesmo quando o outro está longe. Não fisicamente apenas, mas emocionalmente, espiritualmente, até existencialmente. Houve momentos em que essa distância não era bonita, não era poética, era apenas cansativa. As ligações que não vinham, as datas que passavam, o silêncio que se acumulava sem explicação. E ainda assim, curiosamente, não foi isso que quebrou o vínculo. Talvez porque o que existia entre eles nunca foi construído sobre promessas grandiosas. Não havia discursos perfeitos. Não havia aquele tipo de romance que o público gosta de romantizar. Era algo mais discreto, mais resistente, quase como uma raiz que cresce para dentro e não para fora. E aqui entra um detalhe muito concreto, quase pequeno, mas revelador. Quem conviveu de perto conta que em certos períodos, quando Zé voltava para casa depois de longas turnês, ele não falava muito. Não havia grandes relatos nem necessidade de explicar o mundo que tinha vivido lá fora. Mas havia gestos, coisas simples, como sentar em silêncio no mesmo lugar de sempre, como voltar aos mesmos hábitos, quase como se quisesse provar que ainda existia um dentro, apesar de todo o fora. E alguém estava ali para reconhecer esse retorno, sem cobrança, sem espetáculo. Talvez seja esse o ponto em que a história deixa de ser sobre um artista e passa a ser sobre permanência. Porque é fácil amar alguém quando ele está presente, disponível, inteiro. Difícil é continuar reconhecendo essa pessoa quando ela volta em partes. E houve um momento, e esse momento raramente é dito em voz alta, em que tudo quase não continuou. Não foi um escândalo, não houve ruptura pública, mas houve um afastamento real. Um daqueles que não aparecem em manchetes, mas que mudam tudo por dentro. E é aqui que a pergunta central começa a ganhar peso. O que faz alguém ficar quando já não há garantias? Foi amor? Foi hábito? Ou foi algo mais silencioso, mais difícil de nomear? Porque se fosse apenas amor no sentido mais leve da palavra, talvez não tivesse resistido ao tempo, à ausência, às tentações inevitáveis de uma vida pública. Mas resistiu. E não porque foi perfeito. Resistiu justamente porque teve falhas. Porque teve momentos em que ninguém sabia se ainda fazia sentido continuar. Porque houve dúvidas. E mesmo assim, houve escolha. E talvez seja essa a verdade inesperada que começa a se desenhar. Não uma revelação dramática. Não um segredo escondido por décadas. Mas algo mais incômodo e mais humano. Que às vezes o que mantém uma relação não é o quanto ela é intensa, mas o quanto alguém decide não ir embora. E isso muda completamente a forma como a gente olha para Zé Ramalho hoje. Não apenas como o homem que atravessou gerações com sua música, mas como alguém que, em meio a todas as idas, teve uma história que insistiu em ficar. E ainda falta entender uma coisa.
Se tudo isso sobreviveu a tantas distâncias, o que exatamente aconteceu para que, aos 77 anos, ele finalmente deixasse isso escapar? Zé Ramalho. Talvez a confissão de Zé Ramalho não tenha vindo em forma de frase direta, porque certas verdades, quando são reais demais, não cabem em palavras simples. Ela veio de outro jeito. Veio na maneira como ele começou a falar do tempo, não do sucesso, não das músicas, mas do tempo que passou e de quem ainda estava ali depois dele passar. Em uma entrevista recente, quase sem perceber, ele disse algo que soou pequeno para quem ouvia rápido, mas pesado para quem escutava com atenção, que há presenças na vida que não fazem barulho, mas sustentam tudo. E foi ali que muita gente entendeu, porque pela primeira vez ele não estava falando da estrada, não estava falando da arte, estava falando de alguém que nunca foi o centro da história, mas sempre foi o eixo. E isso muda tudo, porque durante anos o que se via era um homem sendo atravessado pelo mundo. A música, os encontros, as possibilidades, e sim, também as tentações que acompanham qualquer vida pública. Mas o que não se via era o que não cedia. Há relatos de fases em que Zé esteve cercado de gente, aplausos, novas conexões, momentos em que seria fácil recomeçar, trocar, seguir por outros caminhos. E ainda assim ele não fez. Não por falta de oportunidade, mas talvez por reconhecimento. Porque chega um ponto em que o coração não responde mais ao que é novo, responde ao que é verdadeiro. E esse é o tipo de escolha que não acontece de uma vez. Ela se constrói nos detalhes, nos retornos silenciosos, nas reconciliações que ninguém testemunha, nos dias comuns em que nada acontece, mas ninguém vai embora. E aqui está o ponto mais delicado dessa história. Houve mágoas, não daquelas que explodem, mas das que ficam, das que mudam o jeito de olhar, o jeito de esperar. Houve momentos em que o amor não parecia suficiente, momentos em que permanecer parecia mais difícil do que partir. E mesmo assim, permanecer aconteceu. Não como um gesto romântico, mas como uma decisão repetida. Talvez seja isso que Zé tenha finalmente entendido aos 77 anos. Que o que atravessou sua vida inteira não foi uma paixão intensa, foi uma presença consistente. E isso carrega um peso diferente. Porque paixão pode ser substituída, encanto pode se renovar, mas aquilo que permanece apesar de tudo não se replica. Há um trecho em que ele menciona, quase com um sorriso discreto, que algumas pessoas aprendem a esperar sem cobrar. E essa frase, aparentemente simples, revela muito mais do que ele talvez pretendia. Porque esperar sem cobrar não é passividade, é uma forma profunda de força. É confiar que o outro vai voltar, não porque deve, mas porque quer. E talvez, por muitos anos, Zé não tenha sabido nomear isso. Talvez ele só tenha percebido agora, olhando para trás, que entre todas as coisas que vieram e foram, havia alguém que nunca exigiu palco, nunca exigiu explicação, mas nunca deixou de estar. E é aqui que a história atinge seu ponto mais silencioso e mais intenso. Porque a verdade inesperada não é sobre um segredo escondido, é sobre reconhecimento tardio, é sobre entender, depois de uma vida inteira, que o amor mais importante não foi o mais visível, foi o mais constante. E isso traz uma pergunta que fica no ar, quase inevitável. Quantas vezes na própria vida da gente, o que mais importa é justamente o que menos aparece? E talvez seja por isso que essa história não termina aqui, porque ainda existe algo que não foi dito completamente. Se ele finalmente reconheceu quem ficou, o que ele faz com isso agora, quando o tempo já não é infinito como antes? Zé Ramalho. E talvez a resposta nunca tenha estado em um grande gesto. Aos 77 anos, Zé Ramalho não fez nenhuma declaração dramática. Não houve palco, nem palavras ensaiadas para explicar o que sentia. Ele apenas desacelerou, passou a ir menos embora, e de algum jeito quase imperceptível, começou a ficar mais. Pela primeira vez em muito tempo, casa deixou de ser uma pausa e virou um lugar de pertencimento. Talvez essa tenha sido sua confissão. Não a de que ele amou alguém a vida inteira, mas a de que houve alguém que ficou a vida inteira, e ele só agora conseguiu enxergar isso por completo. Não é um final perfeito, porque o tempo já levou partes dessa história, anos que não voltam,
silêncios que não se apagam totalmente, mas há algo que o tempo não consegue tocar. O fato de que, entre todas as idas, houve alguém que nunca mudou a decisão de ficar. E talvez seja isso que dá peso real a uma relação. Não porque ela foi intacta, mas porque, mesmo rachada em alguns momentos, ela não se desfez. No fim, o que toca não são as palavras que foram ditas, mas o simples fato de ainda haver alguém ali, depois de tudo o que ficou por dizer. Talvez todos nós, em algum momento, vamos chegar a esse ponto, quando não importa mais quem estava certo, mas quem permaneceu. E você, na sua própria história, o que fica mais forte? Os momentos intensos, ou a presença de quem nunca foi embora, mesmo podendo? Se isso te tocou de alguma forma, compartilhe a sua visão. Às vezes, é ouvindo histórias assim que a gente entende melhor aquilo que ainda escolhe guardar.